Resident Evil Zero. Como já era esperado, Resident Evil Zero é o primeiro jogo da franquia em ordem cronológica. A história acontece pouco antes dos eventos de Resident Evil 1, e acompanha a médica da equipe STARS, Rebecca Chambers, e o ex-fuzileiro naval, Billy Coen, que descobrem um trem, cheio de zumbis, nas montanhas Arklay, região onde fica a mansão Spencer. Os dois personagens encontram informações sobre os vilões da série, Albert Wesker e William Birkin. Também é mostrado durante a campanha as origens da Umbrella Corporation e do T-Vírus. O segundo jogo, seguindo a ordem cronológica, é o Resident Evil 1. O primeiro Resident Evil foi lançado para PlayStation em 1996. Resident Evil 1 começa imediatamente após os acontecimentos de Resident Evil Zero. O jogador controla um de dois agentes da STARS, Chris Redfield ou Jill Valentine, que vão até a mansão Spencer para investigar assassinatos que aconteceram nas florestas próximas à cidade de Raccoon City. No local, eles encontram vítimas do T-Vírus, que estão transformadas em criaturas agressivas. Mais informações sobre os experimentos biológicos da Umbrella também são revelados. O próximo da lista, seguindo a linha temporal, é o Resident Evil 2. O jogo se passa 2 meses após os acontecimentos de Resident Evil 0 e Resident Evil 1. Resident Evil 2 traz 2 novos protagonistas: o policial novato Leon Kennedy e Claire Redfield, irmã de Chris. Cada um possui sua própria campanha, e as duas campanhas são interligadas. Além disso, a personagem chamada Ada Wong também é apresentada durante a história. Mais detalhes sobre o trabalho do William Birkin em um novo vírus, e também sobre as operações secretas da Umbrella, são mostrados durante o jogo. Resident Evil 3. A primeira parte da história de Resident Evil 3 acontece antes dos eventos de Resident Evil 2. A segunda parte acontece depois. Jogar Resident Evil 3, depois de Resident Evil 2, não vai atrapalhar o entendimento da história. Jill Valentine volta como protagonista, ainda traumatizada pelo que ela presenciou na mansão Spencer, e tentando escapar de Raccoon City. Em uma parte da história, o jogador também poderá controlar o mercenário chamado Carlos Oliveira. O jogo também apresenta o inimigo mais conhecido da franquia Resident Evil, o famoso Nemesis. Resident Evil Code Verônica. Resident Evil Code Verônica traz um enredo com muitas reviravoltas. A história se passa 3 meses após os eventos de Raccoon City. Claire Redfield é a protagonista. Seu irmão Chris também aparece ao longo da jornada. O jogo trouxe novos inimigos, novas armas, e uma ambientação diferente dos jogos anteriores. Resident Evil 4. Resident Evil 4 coloca os jogadores novamente no papel de Leon Kennedy, 6 anos após os eventos de Resident Evil 2. Leon vai para um vilarejo na Espanha, com a missão de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos. Ao chegar no local, ele encontra muitas pessoas que parecem estar sendo controladas por uma espécie de parasita. Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations apresenta os acontecimentos entre o Resident Evil 4 e Resident Evil 5. A história se passa em 2005, após o fim da Umbrella. Um novo esquadrão de combate ao bioterrorismo foi criado, o BSAA. Chris Redfield e Jill Valentine fazem parte do grupo BSAA. A história começa com Jill Valentine investigando o desaparecimento de Chris em um navio abandonado no mar. Resident Evil 5. Resident Evil 5 acontece 5 anos após Resident Evil 4. Chris Redfield,
que agora é um agente da BSAA, viaja para a África e trabalha ao lado de sua nova parceira, Sheva Alomar, para tentar impedir que uma arma biológica seja comercializada. Porém, as pessoas do local já foram contaminadas por um parasita ainda mais poderoso do que aquele mostrado no Resident Evil 4. Resident Evil 5 tem muito foco em ação, e também permite jogar a campanha em modo cooperativo. O segundo jogador controla a personagem Sheva. Resident Evil Revelations 2. Este jogo se passa entre Resident Evil 5 e Resident Evil 6. O jogo traz de volta Claire Redfield como protagonista. A campanha é dividida em 4 episódios, e a história se passa em linhas do tempo diferentes. Uma acontece no passado, com a Claire e a Moira Burton, e a outra acontece no presente, com o personagem Betty Burton, que está tentando resgatar sua filha. Resident Evil 6. Resident Evil 6 é o próximo na ordem cronológica. O jogo contém 3 histórias principais interligadas, e mais uma história extra que também se conecta com as outras. A forma como as histórias se conectam é bem interessante, e cada uma das 3 primeiras campanhas tem a sua própria dupla de protagonistas. Leon faz dupla com a agente Helena Harper. Os dois começam sua jornada na cidade chamada Tall Oaks, onde a maioria das pessoas já estão infectadas. Na China, Chris Redfield trabalha junto com um companheiro da BSAA, chamado Piers Nivans. A dupla tem que lidar com uma nova ameaça bioterrorista. A terceira dupla é formada por Jake Miller, filho do Albert Wesker, e Sherry Borkin, filha do William Borkin. Sherry agora se tornou uma agente, e sua missão é a de proteger Jake, que é um personagem importante da trama. Resident Evil 7. Com Resident Evil 7, a Capcom reinventou a franquia de várias maneiras. Um novo protagonista surge na franquia, seu nome é Ethan Winters, e além disso, a principal mudança foi na perspectiva tradicional da série, que mudou da terceira para a primeira pessoa. Mesmo com as mudanças que foram feitas, Resident Evil 7 continua fazendo parte da cronologia oficial da franquia, se passando alguns anos após Resident Evil 6. Apesar deste jogo ser bem diferente dos jogos anteriores, ele ainda traz várias características dos jogos antigos da franquia. São eles: experimentos secretos feitos em humanos, armas biológicas, e também proporciona, durante a aventura, o retorno de um personagem conhecido pelos fãs. Resident Evil Village. Resident Evil Village é a continuação direta de Resident Evil 7. A trama do jogo revela o que aconteceu com o casal Ethan Winters e Mia Winters. O enredo traz mais conexões com os jogos anteriores e novas informações sobre as origens da Umbrella. E o último jogo da franquia, seguindo a linha cronológica, é o Resident Evil Requiem. Resident Evil Requiem é um dos casos raros, em que a história acontece no mesmo ano em que o jogo foi lançado, 2026. O enredo se passa, quase 30 anos após o incidente de Raccoon City, que aconteceram no final do Resident Evil 3. Este jogo faz a conexão entre vários pontos da cronologia da franquia, através de 2 estilos de jogatina e 2 protagonistas diferentes. O primeiro é Leon Kennedy, e o segundo é a analista chamada Grace Ashcroft, nova personagem da série.